Bem-vindos à Agro Brasília. Aqui a gente está num evento extraordinário. Roberto Arana, fundador da Biofeed, parceiro extraordinário da nossa empresa RWB Agroinvest. Agora a gente está focado na revolução industrial da agricultura e da pecuária do Brasil. Robertão, irmão, satisfação gigantesca, Obrigado, Fábio. cinematográfica. Fala pra gente aí como é que foi essa germinação, literalmente, da Biofeed no Brasil. Fabião, primeiro, obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo. Tudo na vida da gente tem um propósito por trás, né? E isso aconteceu em 2006, com uma demanda que eu tinha técnica de uma fazenda que eu administrava e que eu precisava solucionar com uma comida de produção rápida para atender um desmame ultra precoce de bezerros de leite. E nessa pesquisa eu descobri o milho verde hidropônico. Então, meu primeiro insight foi com esse modelo que a Embrapa ajudou a gente a desenvolver, em canteiros no chão, de uma forma muito artesanal. E eu pude experimentar isso de forma sistemática durante 3 anos, apesar de todas as dificuldades operacionais, de estar no céu aberto, Uhum. dependendo de mão de obra, mas eu conheci e reconheci ali o valor da comida, né? E naquele momento era só milho que a gente germinava, Perfeito. mas em cima dos bromatológicos e da própria questão, né, do uso, da palatabilidade, clareou muito com relação ao potencial que isso tinha. Mas a operação era muito complexa para fazer extensivamente, Uhum. né? Muito risco, a questão climática interferindo demais. E depois de 3 anos eu parei por esses motivos, mas reconhecendo o valor da comida. Depois de 15 anos eu tive a felicidade de, num evento na Alemanha, encontrar um pesquisador, um dono de uma empresa, que tinha desenvolvido já essa questão da hidroponia vertical em ambiente climatizado, e ali fez todo sentido, Uhum. né, rever aquela minha experiência para, de alguma maneira, também desmistificar o que era a dificuldade, então, voltada ao processo artesanal para um processo industrial. Então, Ó. para mim foi fácil, entender o potencial, porque eu já tinha experimentado, Uhum. tanto o alimento quanto os manejos. Só que depois que a gente pôs a mão Uhum. na prática e que as coisas rodaram, que deu para a gente ter a exata dimensão do potencial que nós temos, que é extraordinário. Uhum. Então, os países que já têm essa operação do gado confinado, a solução da forragem verde hidropônica ela é essencial. Totalmente. Eu acho que hoje, principalmente, baseando aí na situação climática que a gente vive e que tende a piorar, Uhum. então nós já teríamos aí uma questão de previsibilidade, uma possibilidade de cronogramar a produção com bastante assertividade, isso é fundamental para quem faz ponta na Uhum. pecuária, e ao mesmo tempo a gente poder incrementar indicadores de produção que jamais a gente conseguiria fazer a céu aberto, Perfeito. né? Lembra que aqui a gente vai colocar 18 horas de luz por dia, que já Uhum. por aí na natureza não seria possível de maneira nenhuma, e que muda totalmente o resultado Uhum. produtivo. Então, eu acho que a gente, considerando a possibilidade de incorporando tecnologia, e mesmo no ponto que a gente está, e daqui para frente, para que a gente produza cada vez mais, numa área menor, com menos água e com Uhum. menos mão de obra, que é Excelente. talvez o nosso maior gargalo, né? Uhum. Então aí os processos já de produção autônomo, em esteira transportadora, então toda essa Uhum. evolução ainda está por vir, né? E a gente vem captando recursos e formas de operacionalizar isso para que Perfeito. isso vire negócio. No Brasil, a gente vê que 90%, né, do gado no Brasil ele é extensivo. Então, a vantagem competitiva do pecuarista, do produtor rural, realizar essa conversão da pecuária extensiva para confinada, para intensiva, é exatamente liberar a área da fazenda para a agricultura ser realizada com, no Brasil, 3 safras, né? Então, do ponto de vista econômico, essa vantagem competitiva, até de aumentar o faturamento em 6 vezes em 3 anos, é uma estratégia essencial para o produtor rural implantar o confinamento. Agora, a pergunta que não quer calar de todo pecuarista sobre o confinamento, né? Sim, A forragem verde hidropônica, realmente, ela é mais eficiente do que a ração comum? sem dúvida. E eu diria aí que o ideal para a gente comparar não seria nem com a ração, seria que o grão inteiro, com as dietas de alto grão, que hoje é Uhum. 90% do que se usa para confinar, justamente pela dificuldade de produzir o volumoso, Uhum. né, tanto no aspecto climático quanto na área de terra que você teria que desprender, para que a gente possa, a partir daí, ter um modelo Uhum. intensivo de produção. Perfeito. Né? E eu tenho certeza absoluta que a pecuária de corte extensiva
ela está com os dias contados, né? Não só pelas questões da própria produtividade, mas tudo que envolve creditação de carbono, os aspectos de sustentabilidade da área, né? Áreas de preservação, são coisas que não combinam mais com a subutilização da área, que é o que acontece na Perfeito. pecuária extensiva. Então, acho que o melhor momento não podia ser outro para incorporar esse modelo produtivo, principalmente porque nós estamos diante de 2, 3 anos que virão uma agregação de valor na arroba. O pecuarista vai ter recursos para fazer a Sim. migração e entender que investindo em tecnologia ele pode transbordar em receita, e principalmente se a gente agrega uma receita agrícola a um projeto que antes produzia silagem, que não agrega valor nenhum, e que agora liberaria essa terra para produzir soja, milho, né? E o E outras cálculo, funções, até como matriz de referência, nos Estados Unidos, a gente vê o confinamento, a fazenda intensiva em grande escala. E os Estados Unidos ele tem um rebanho um terço, em termos quantitativos, menor que o Brasil. A representação é de um terço o rebanho americano e 2/3 o rebanho no Brasil. E, mesmo assim, eles conseguem ter uma lucratividade total 3 vezes maior do que a lucratividade operada aqui no Brasil. Então, como você vê a introdução e as barreiras de entradas existentes da tecnologia da forragem verde hidropônica aqui no Brasil? Eu acho que, nesse caso, a barreira não é nem tecnológica, é de capex mesmo, é de investimento. Se a gente pensar num pecuarista extensivo, a lógica que move ele para investir dentro da produção está baseada em recuperação de pasto, Verdade. cerca, né, manutenção de cerca, que é um investimento baixíssimo. Esse cara tem dificuldade de migrar para um processo intensivo, porque ele reconhece a demanda de recursos que teria que acontecer para que ele estruture, né? E eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje. Mas levar em consideração que ou o cara migra ou ele fecha, porque ele não vai conseguir manter uma remuneração mínima para tocar esse negócio, que Sim. hoje remuneraria aí 3, 4% de toda a receita dele, que não é nada, né? É uma coisa muito inexpressiva. Então, eu acho que a gente está no melhor momento, primeiro pelas questões climáticas, depois pela agregação de valor na arroba, que dá ânimo, coragem da pessoa investir em tecnologia, né, e sair adiante com um projeto inovador. O meu avô falava, né, que a pecuária extensiva, ela é uma atividade rural de reserva patrimonial, para não perder a terra. Exato. Agora, Exato. o produtor rural que entende a pecuária extensiva como uma estratégia, né, como um início, além da reserva patrimonial, ele direcionar uma progressão, né? Mas vou também falar, né? Começa pequeno, pensa grande, cresce rápido. Então, vamos começar pequeno, vamos iniciar uma conversão para o Pilotar. semi-intensivo, o intensivo, utilizando a forragem verde hidropônica, com estufas que podem ser dimensionadas em escala modular. Essa escala modular, Roberto, como é que a gente pode progredir em termos de produtividade e investimento? Na lógica e por uma questão sanitária, a gente evita colocar todo o sistema de produção debaixo do mesmo teto. Então, a gente vai limitar o tamanho da estufa, do galpão, para ou 1.000 ou 2.000 metros quadrados no máximo, e alocaríamos aí uma produção de até 20 toneladas dia. Se for ampliar, um outro galpão, começando do zero, para que a gente independize e não arrisque sanitariamente entrar um problema num e contaminar toda a produção. A partir dessa lógica, que é dada em cima da quantidade de animais e da carga que tem que comer, a gente modula. Então, vamos começar, inclusive, com galpões grandes e uma estrutura menor dentro, mas já climatizado, para que a ampliação possa acontecer com a fábrica rodando, Perfeito. né? Sem a gente ter dificuldade aí operacional enquanto funciona. E aí escalona isso dentro da lógica, por exemplo, de uma pecuária extensiva. Nas categorias que vão chegando para o confinamento, a gente vai apoiando com a comida e a produção para aquele volume e escalonando conforme vai entrando na área. E Henry nossa Ford já lógica. dizia, né, que a escala muda o jogo. Muda o jogo. A gente consegue Totalmente. ter viabilidade econômica a partir do momento que a escala ela é programada, Sem dúvida. e o Brasil ele pode chegar a ter uma transição aí nos próximos 6 anos, talvez, de realizar a pecuária intensiva com essa tecnologia da forragem verde hidropônica. Mostra pra gente, Roberto, um exemplo prático, né? Um produtor rural que tem 1.000 hectares, 1.000 cabeças, como ele pode iniciar o processo da fazenda intensiva? A nossa visão seria 10% da área que cobre o pasto que ele tem disponível,
fechados agora para a confecção dos piquetes, as Uhum, linhas de coxo, as áreas de sombreamento e toda a estrutura que compõe o confinamento. A partir daí, as estufas de produção uhum, e, em cima disso, os lotes descendo uhum, do extensivo para o confinamento. Escalonado dentro da metodologia que a gente tem para a categoria que está sendo estudada uhum, e validando indicadores de ganho de peso e toda a parte que é invariavelmente uhum. importante sanitária, né? Tudo que envolve a Perfeito. genética. A gente tem um cuidado não só com a comida, Uhum. mas a gente costuma dizer que a genética entra pela boca, Sim. né? Então ter, obviamente, uma comida de qualidade é importante, mas ter um animal melhorado geneticamente faz toda a Uhum, diferença. Ter um controle sanitário, então um pacote de uhum, soluções que a gente vai entregar para que essa pessoa possa, inclusive, entregar a operação para a gente, uhum, né? Porque, de fato, um pecuarista extensivo, ele não tem um perfil, e naturalmente não é o perfil dele, para uhum. pensar numa atividade intensiva, né? Tanto para o gado, quem Sim. dirá para a agricultura. Então, aí eu acho que o pulo do gato do nosso projeto é a possibilidade de a gente assumir a operação Uhum, produtiva e que ele possa, claro, dentro da condição dele, apoiar a gente, seja na gestão ou na própria visão do negócio, mas que a operação não dependa uhum. dele. Sim. Não só no aspecto, né, da operação em si, mas dos investimentos necessários para que essa migração aconteça. Uhum, Né. Então, acho que aí está o pulo do gato, né? uhum, Vir o recurso que apoie o desenvolvimento da infraestrutura, o CAPEX e o OPEX, para que a gente, a partir daí, possa uhum. entregar o resultado melhorado para ele. Perfeito. É a estratégia da parceria agrícola, né? A gente chama Parceria. da Joint Agri-Venturing, né? A Exato. parceria agrícola, ela é pautada na distribuição de resultados sobre a nova receita, sobre o Exato. dinheiro novo. Exatamente. Então, dessa forma, o produtor rural não precisa vincular a propriedade dele como garantia na operação, por exemplo. Então, ele mantém a propriedade, a titularidade do imóvel rural e, sobre o resultado novo, é que ele, de fato, rentabilizará, né, sobre os frutos da operação da fazenda intensiva, né? Essa conversão da extensiva para o gado intensivo. E essa automação, ela gera uma redução da necessidade da mão de obra, Total. que pode ser direcionada para a parte mais estratégica, né? Liberando 90% da área, lá tem as 3 safras, né? A lavoura, a agricultura, que pode ser direcionada. Roberto, considerando, a gente já modulou e já tem, né, como estudos de caso consolidados no Brasil, 26 cases da Biofeed, e a gente pode também direcionar a partir desses cases a modulação econômica em grande escala. Totalmente. Os nossos estudos, inclusive, tem um link aí que a gente vai deixar à disposição para fazer um diagnóstico preliminar da operação da Biofeed com o investimento da RWB Agroinvest no formato de parceria, não é empréstimo, não é financiamento, é distribuição sobre a nova receita, sobre o dinheiro novo. E essa estratégia, Roberto, como é que você entende que ela pode ser direcionada em escala em quais regiões do Brasil, se existe alguma restrição climática ou de tipo de gado ou até de aras, né, com Sim, equinos, sim. caprinos, ovinos, qual o tipo principal de operação ou a Biofeed ela consegue atender de forma ampla essa variedade, né, de cultivos e culturas no Brasil? Eu acho que a gente tem, dentre todas as possibilidades da pecuária, alguns mercados que são muito importantes para esse modelo, né? De fato, o corte, e aí eu extrapolaria o corte da Uhum, bovinocultura para, inclusive, a ovinocultura e a caprinocultura, que uhum, tem um modo de manejo próximo do que seria a realidade da pecuária bovina, mas que permite que a gente também escale da mesma maneira. uhum, Esse eu acho que é o principal mercado que a gente tem hoje para desenvolver, principalmente porque a pecuária de corte tem uma visão de negócio um pouco mais madura, uhum. mais de negócio do que a própria pecuária de leite. Perfeito. Ao mesmo tempo, no pulverizado, a possibilidade do leite Uhum, cativar o Brasil de uma maneira muito mais ativa, né? Se a gente pegar gado de corte em volume, nós estamos falando do Centro-Oeste, né? De uhum, forma geral, pouca coisa no Nordeste, apesar de já existir fronteiras aí como a Bahia, né? Luiz Eduardo e tal, uhum. que tem, claro, capacidade de entrega de comida e de condições climáticas para produzir. Mas eu acho que o Centro-Oeste é, de fato, o grande mercado. Nosso Não à celeiro. toa nós estamos aqui, Uhum, né? Eu comecei esse projeto em Ribeirão Preto e viemos para Brasília uhum, por isso. Aqui está a maior concentração de confinamentos do Brasil uhum, e a maior concentração de grãos
que é a nossa semente, e por isso que eu acho que esse é o modelo que a gente entende para o corte legal. O leite, ele tem a pulverização como uma metodologia. E aí a gente pode trabalhar um modelo diferente. Ao invés de ir a planta de produção para casa dele, como a gente faria no lugar de corte, ela vir junto de uma cooperativa de produtores ou até de um laticínio que pudesse capitalizar os recursos para montar uma produção centralizada e a partir daí a gente distribuir alimento para o entorno. A Perfeito. semelhança do que já é feito, né, em alguns mercados. Castro, lá no Paraná, Para os Estados Unidos, né? Eles têm esse os formato. Estados Unidos, Isso. totalmente. E que é um modelo validado, né, vencedor, para que a gente possa aí pensar no pulverizado, Que no Brasil pode funcionar com os condomínios rurais, com condomínios rurais. pela iniciativa privada, sem depender do governo. A Total. gente está falando principalmente com fundos multimercado internacionais que têm interesse direto na aquisição de grãos do Brasil. Entendendo que o Brasil tem 90% da operação de gado extensivo, liberando essas áreas 90%, a gente está falando aí de áreas agricultáveis extraordinariamente amplas no Brasil. Então, garantir a oferta de grãos a partir do confinamento é um caso real, objetivo e extremamente viável. A gente, nos cálculos de viabilidade econômica, a gente chega a um retorno do investimento em 1 ano e 7 meses. Incrível. Exato. Então, o dinheiro barato a gente já tem, através dos fundos multimercados, porque eles querem ter uma posição de direito de preferência de compra nos grãos. E o trabalho da Biofeed é essencial para essa conversão e a não dependência da ração, que depende do diesel, né? Claro, totalmente. Então, Totalmente. o direcionamento, Roberto, hoje, estratégico, além da operação de escala com gado, também pode ser operada com as hípicas e os aras no Brasil. Muito. E eu acho que esse mercado, que aí a gente sai um pouco da commodity, vem para o mercado pet, Formas. né? Que Tudo no bem. fim tem um apelo grande, porque para o dono de um cavalo, ele vai dar o que tiver de melhor de alimento, porque Verdade. aquele é o melhor amigo dele. Então a gente tem uma relação diferente do que é uma commodity. E hoje já testados, né? Aqui em Brasília a gente tem na Granja do Torto 160 cavalos hospedados que são clientes da nossa alimentação. Lá na Hípica de Santa Amaro, São lá em Paulo, São né? Paulo também, a gente Zona tem Sul ali. isso validado já há mais de um ano, Perfeito. fornecendo alimento para animais atletas, né? Que tem toda uma lógica nutricional baseada nisso. E que mais, né, do que qualquer questão nutricional que a gente pudesse levar para o equino, a gente reforçar que nós temos um alimento terapêutico nesse caso. E que tem de mais extraordinário a possibilidade de prevenir as cólicas, que é uma coisa recorrente Sim. em aras, principalmente por conta deles se alimentarem de ração concentrada, que é matéria seca pura, e feno, que é matéria seca pura. Isso tem comprometimento do fluxo digestivo e que pode predispor a uma cólica. Sim, eu testemunhei na época Santo Amaro cavalos, né, e matrizes também, com avaliação de mercado de 16 milhões de reais e sendo alimentados pela forragem verde hidropônica, pelo Biofeed. Isso aí. E a gente conseguiu validar resultados muito expressivos com a USP de São Paulo, para que a gente pudesse ter um olhar, nesse caso do cavalo atleta, para a bioquímica sanguínea, para o comportamento, para as características comportamentais que vão definir um cavalo vencedor ou não. Né? Porque esse lado do estresse, da maneira como ele se apresenta e o comportamento dele se apresenta no dia da prova, define o resultado. Provas, por exemplo, de quarto de milha que são comuns, team penning, team rope, tambor, que o cara entra, faz a prova, se classifica, volta, aí é quartas de final, semifinal, e o cavalo tem que voltar à pista muitas vezes. A nossa maior vantagem, pelo tempo de recuperação do cavalo, porque isso lá na prova faz muita diferença, e a gente constatou isso não só com exames laboratoriais, mas com comportamento, e aí medições de frequência respiratória, frequência cardíaca, pulsação, que indicam, né, o tempo de retorno ao estado de equilíbrio, onde a gente conseguiu fazer isso 30%, 40% mais rápido do que os animais que consumiam alimento com matéria seca leve. É uma suplementação chave, né, para o animal de performance. Aproveitando aqui, Roberto, que da dispersão, né, do módulo, explica pra gente essa operação aqui da forragem verde hidropônica. Ok. A gente vai começar na nossa lógica produtiva tirando a dormência do grão, quebrando a dormência do grão. Nesse caso, a gente pode fazer com aveia, milho, cevada, trigo. Sorgo dá um resultado, não é tão expressivo quanto os outros 4, mas seria possível também.
Então, definida a lógica do grão que vai ser usada, nós vamos quebrar a dormência da semente para que ela ative Uhum. o sistema de multiplicação dela, Normalmente essa parte inferior com ela selada. com ela selada. Nós Perfeito. teríamos aí caixas de germinação, Uhum. onde a gente deixa 24 horas de molho na água, Uhum. quebra a dormência e mais 2 dias, 48 horas, Que simula o liberando processo radículo, natural. como Perfeito. se fosse na natureza. Aí todo mundo lembra do algodãozinho com Na milho escola lá. soltando a raizinha. Esse processo é idêntico. Uhum. A partir da liberação da radícula, que a semente consegue beber água, Uhum. a gente já traz ela para os armários de produção. Uhum. Então, de um Seria essa ciclo, primeira, segunda e terceira seriam os bandeja. 3 primeiros andares, Perfeito. que a gente não tem iluminação, porque Uhum. ainda não tem germen, só tem radícula, e que a gente vai preparar a semente Uhum. para receber luz. Se a gente lembrar na natureza, nós temos Uhum. uma germinação de milho acontecendo entre o 5º e o 7º dia depois que você plantou. Perfeito. Imagine que nesse período a gente já está colhendo, Uhum. né? Então, para a lógica da semente, quando ela ganha luz e ela vai acessar a luz, ela tem que ter tido pelo menos 5 dias de plantio. A gente, se traz desse momento de pré-germinação para cá, ela chegaria com 3 dias. Então, nós vamos manter mais 2 dias no escuro, Sim. já bebendo água, para que ela possa entregar essa zona escura completa de 5 dias. Tem receptores na semente Uhum. para isso. E a partir do 5º dia, que seria, né, 1 na água, 2 pré-germinando e 2 aqui, subir para alcançar a luz. Uhum. E a partir daí, 5 dias baixa Uhum. iluminação artificial. Um Perfeito. ciclo de 10 dias, Uhum. usando o armário por 7, iluminados por 5, com 2 dias escuro. Ótimo. Para que a gente otimize bomba, água, luz e utilize com uma semente que consiga responder, né, Uhum. o que não seria possível se a gente já quebrasse a dormência e colocasse ela lá. Então a gente teria uma eficiência comparada ao ambiente natural, né? A brequiária no Muito pasto. próximo ao que é no ambiente Sim. natural. 30 vezes mais eficiente se a gente for considerar o hectare ou o metro quadrado. No mínimo, 30. Sim. Hoje, para fazer uma referência, e aí o pessoal de casa vai ter uma conta para entender o potencial produtivo. Em 1 hectare, se a gente pegar em Brasília, Centro-Oeste, de maneira geral, que a gente faz safra e safrinha de milho, por exemplo, nós poderíamos, ensilagem de milho, em milho verde para ensilar, a gente conseguiria tirar um bom ano agrícola, pensando em São Pedro, sem nenhum devaneio, conseguir produzir 60 toneladas de massa verde em 1 hectare. Esse seria um ótimo resultado, pensando na lógica da silagem. Hoje, em 1 hectare, a gente consegue alocar, no modelo de estufa que nós usamos aqui, que tem 400 metros quadrados aproximadamente, um pouquinho menos, a gente conseguiria alocar 20 estufas nessa área, nos mesmos 1 hectare. Uhum. E em sendo 20 estufas, Uhum. e essa estufa com 400 metros quadrados, a gente superaria a produção da roça, que vai fazer 60 toneladas ano, Uhum. e a gente conseguiria fazer 100 toneladas. Mas a Sim. gente faz 100 toneladas por dia de massa verde. Nós estamos falando, pessoal, de sair de 60 toneladas de massa verde para 36.500 toneladas de massa verde no mesmo hectare. O que permitiria a gente produzir 11.000 toneladas de matéria seca, o que Uhum. daria para engordar 5.000 bois. Então, Uhum. imagina a desproporção do que é uma lógica agrícola normal, onde a gente faça 60 toneladas em 1 hectare, para 36.500 toneladas, agregando um valor tremendo, porque Uhum. agora já não é mais energia, é proteína, Perfeito. a gente vai falar um pouquinho disso também, e entregando uma comida completa, Uhum. um alimento completo. Deixa eu fazer um exercício aqui de ampliação e desenvolvimento econômico descentralizado no Brasil. Imagina a gente ir para áreas sertanejas, né? Áridas Perfeito, e até desérticas, né? totalmente. Se a gente tiver disponibilidade de água e energia, a gente consegue implantar um sistema de pecuária intensiva, perfeito? Totalmente, totalmente, Fábio. E quem ensinou esse caminho foram os israelenses, os Uhum. kibbutz, que já Perfeito. mostraram que é possível, se a gente tiver um controle ambiental e Uhum. água, produzir o que quer que seja. A gente tem toda a condição de produzir hidroponia lá, inclusive porque tem um aspecto nosso que é bem relevante para essa situação, tanto para o Nordeste quanto Uhum. pensando nas regiões africanas ou do Oriente Médio, que a gente consegue cultivar com até 5.000 ppm de sal na água. Uhum. Então, a água salobra, que é uma realidade hoje do Nordeste, ela não impede a nossa produção, coisa que aconteceria num pivô central, se você não conseguiria regar uma roça de milho com água salobra. E a gente consegue ter uma lógica da planta que, por
transpiração perde sal e consegue se livrar dessa sobrecarga e que deixa a gente quase como um filtro natural que acaba sendo o tapete para a gente transformar essa água salobra numa água doce que o animal consiga também digerir e aproveitar, ao mesmo tempo em que a gente também está entregando água para essa deficiência, porque tem Sim. regiões que você não tem água suficiente nem para o rebanho comer. Parte dessa água pode vir agora dentro da forragem incorporada ali para sustentar o recurso hídrico que você precisa ter disponível para o rebanho. Outro caminho, a gente teve antes, há pouco agora, numa monocultura de cana-de-açúcar. A gente tem uma sociedade com um caldo de cana que a gente vai lançar aí em lata em julho, mas a estratégia, a palavra essencial que a gente direciona hoje para a cultura realizada, a pecuária, a produção rural, realizada de forma híbrida, a palavra-chave é o mutualismo. Total. Hoje, um produtor de monocultura de cana-de-açúcar, se ele tiver um confinamento de gado, seja para escala ou para genética, ele consegue, a partir do substrato orgânico da pecuária intensiva, obter o fertilizante de forma natural e direta para a operação na monocultura, como também o inverso. No caso da cana-de-açúcar, por exemplo, a gente tem um coproduto do etanol, né, a partir da cana, que é o Wet Distilled Grain, que é o WDG, que ele tem um alto valor agregado no mercado como um alimento de composição de volumoso para o gado. Essa estratégia do mutualismo é a chave para o desenvolvimento da produção rural no Brasil. Em espanhol, mutual é cooperativa. Perfeito. É um trabalho cooperativado. E esse é o modelo que a gente acredita, Fábio. Não só porque a avicultura e a silvicultura mostraram esse caminho para a gente, que é um caminho vencedor. As integrações são um exemplo clássico disso, onde a gente controla de alguma maneira a genética, a gente se envolve com a questão nutricional, os manejos, para que o resultado do produto final tenha a qualidade que o mercado exige e que a gente escale a partir de um trabalho feito em comunidade, vamos chamar assim. Então, eu acho que esse é o modelo vencedor. Obviamente que a gente tem estruturas no Brasil cooperativadas que são incríveis e que tem toda a condição de fazer a gente escalar violentamente. No leite, isso é uma realidade, né? A gente aqui mesmo tem a Piracanjuba, aqui do lado, que hoje colhe leite de 7.000, 8.000 fazendas todo dia. A Complen, que está em Morrinhos, que são mais 4, 5.000 fazendas por dia. Descemos para Minas, isso é um mundo que não tem fim e oportunidades interessantes. Mas pensando nesse modelo integrativo, a gente pode também usar essa lógica para um frigorífico, atuando no gado de corte. A gente pode pensar em associações de criadores de raça. A gente pode abrir esse leque de forma muito extensa para aglutinar e trabalhar de forma coletiva na diminuição de custo, na preparação de logística, porque isso tudo envolve a possibilidade de a gente viabilizar o negócio. E até pegando o gancho do mutualismo, das cooperativas, né? A gente tem um caminho estratégico também através das associações e cooperativas do Brasil. Totalmente. A gente realizando uma composição até modulando os condomínios rurais dos Estados Unidos, implantando essa tecnologia base da forragem verde hidropônica como centralizador da matriz da tecnologia da massa verde, né, da forragem verde hidropônica, a gente consegue introduzir primeiro o conceito da tecnologia, né? A prova de conceito. O mínimo produto viável. O MVP ele precisa ser estabelecido como uma tecnologia operacionalmente viável. A econômica, a viabilidade econômica, ela já existe com a liberação da área de 90%. Então agora eu vejo como o grande desafio, né, da Biofeed, da RWB, é a gente direcionar para a composição da nova cultura e aceitabilidade dessa matriz tecnológica. Exatamente. Perfeito. A gente tem, para esse modelo, é óbvio, uma demanda de mercado tremenda, né? Sim. Nós estamos num momento e, principalmente, quem está ou numa produção extensiva ou com dificuldades de viabilizar o próprio negócio, a chance de vir junto com quem tem condições não só técnicas, mas de recurso financeiro para fazer essa escalada. E eu acho que junto a gente consegue ir mais longe, né? E junto a gente consegue ir mais rápido, né? Há pouco a gente está com o colega o Paulo Araújo, que ele é um cafeicultor lá em Arinos. Ele tem uma operação de 1.000 hectares de café. Lembrando, café é um produto de alto valor agregado no mercado internacional. Comparando com a pecuária extensiva por hectare, o café ele representa uma rentabilidade
também de 20 até 60 vezes maior, a depender do blend do café, né? Do terroir. E dessa forma, imagina a gente direcionar a conversão da pecuária extensiva para cafeicultura. Uma lavoura de alto valor agregado, ou mesmo de girassol. Sim. E a gente estudando em cada região qual a lavoura, qual o cultivo com maior valor agregado para conversão da pecuária extensiva e intensiva. E até vou convidar os amigos aí, pecuaristas, produtores rurais que têm a disponibilidade de introduzir essa conversão, essa revolução tecnológica, de visitar alguns dos 26 cases já de Isso, sucesso a gente tem da todo o prazer Biofeed. de recebê-los e ver realidades diferentes, em regiões diferentes, climaticamente diferentes, com atividades diferentes, em escalas diferentes. São Tomé, né, Roberto? São Tomé, São Tomé. E Vê o que pra a gente quê? mais gosta é que a pessoa vá visitar um cliente e que fale com quem opera, Sim. que converse com o peão que está de trás do balcão e que ele é que sente a dor, ele é que entendeu a solução que nós podemos levar. Porque isso desmistifica muito do papo de vendedor que qualquer um de nós poderia ter numa consultoria, mas que mostra a simplicidade de um lado, que é efetivamente a técnica que a gente comercializa, mas a segurança que você acaba tendo não só na previsibilidade e na sua contabilidade, mas principalmente nas questões sanitárias, porque comida é o veículo de problemas se você não souber o que está fazendo. Né? Perfeito. Se seja silagem, ração ou qualquer outro modelo que a gente use de principalmente armazenagem de grãos, a gente corre risco sanitário todo o tempo. E eu acho que isso a gente consegue dirimir também. Ontem me perguntaram numa entrevista como fica a questão da verminose quando você usa um tipo de alimento desse. Você imagina, não tem terra, você tem ciclo, você não fecha o ciclo do verme, você tirou de cima do boi um ônus de produção que é tremendo, não só pelo investimento O no verme, agrodefensivo. mas o que ele está sendo roubado do nosso negócio, que no fim Claro. é o que o verme faz. Então, ter opções assim que envolvem não só questões nutricionais, mas sanitárias, o que vão fazer toda a diferença no resultado. Então, a missão, Roberto, eu acho que é revolucionar de fato, né? Revolucionar Agricultura, pecuária no e a Brasil, agricultura no Brasil. em escala industrial, em escala de performance, né? Quando a gente fala de genética. É isso. Até porque não vai ter outro caminho. Né? Eu acho que a própria bovinocultura de leite mostra que a aglutinação de pequenos produtores para ter uma produção centralizada e em escala favorece o mercado de escala, como a gente já vê acontecer não só aqui, como nos Estados Unidos, que é recorrente, ou até na Arábia Saudita, que a gente vai encontrar 3 fazendas de leite, uma com 250 mil vacas em ordenha, outra com 180 e outra com 50 mil vacas em ordenha. Né? O maior rebanho do Brasil hoje está em 2.800 vacas. Sim. Então imagina que isso pode estar concentrado. Segurança alimentar. Segurança alimentar. É isso. E ao mesmo tempo, uma facilidade de operação, porque a equipe técnica está centralizada, todos os recursos estão em volta, né? O olho do dono engordando a boiada e a equipe, né, segurando o rojão. Quando a gente faz reuniões com os comitês dos fundos soberanos, estou bem, Riad, Arábia Saudita, a Austin no Texas, Amarillo, a gente tem uma percepção que não é somente a rentabilidade ou o ROI, né? Ou o retorno do investimento contabilizado com EBITDA, qual é a melhor margem sobre essa operação agroindustrial, pecuária. O foco dos fundos soberanos é sempre segurança alimentar. Então, independente da rentabilidade, se a gente está falando de 3% de EBITDA, 12% de EBITDA, de margem lucro efetiva da operação, o foco é segurança alimentar. É estratégico para qualquer nação. A importância é geopolítica da forragem verde hidropônica. Isso é de soberania. Isso. Inclusive, talvez, não só geopolítica, mas a geopolítica é considerada futuramente, talvez ainda no nosso tempo de vida, em características espaciais. Né? A gente está falando... Sem dúvida. Para explorar Marte, eu acho que a solução está aqui. Está aqui, tem um filme que roda hoje aí, já há algum tempo, que é uma nave perdida em Marte, e o cara vivendo de armários de produção. Essa realidade já chegou, o futuro está aqui. Né? Dentro de uma feira agropecuária, a gente produzindo comida para o rebanho, com muita qualidade e segurança. Porque eu acho que a segurança alimentar é a base do futuro, que está por vir, né? Ao mesmo tempo que garantir a segurança e a qualidade do alimento que se entrega é que vai colocar a gente em outro patamar. Sim. Né? O maior desafio do pecuarista em si, hoje, é vivenciar a realidade do verão e do inverno e passar por ela do mesmo jeito, com a mesma qualidade. O que é impossível no leite, por exemplo, é absolutamente impossível.
agora a gente consegue fazer isso, Excelente. tendo comida o ano inteiro da mesma qualidade. Eu vou arriscar, Roberto, a gente direcionar já um estudo de caso em escala. Ótimo. Imagina a gente ter 10 mil hectares, 10 mil cabeças. Hoje no Brasil, para a criação de gado extensivo, a métrica é 1 hectare para cada animal. Bom, é isso. Então, a gente, normalmente, um produtor rural com 10 mil cabeças, 10 hectares, 10 mil hectares, ele teria aí um faturamento médio em torno de 50 milhões de reais, Isso. né? Com a margem aí em torno de 6 a 9% de lucro Se na ele for operação. muito Se bom ele na for operação. Isso. extraordinariamente especialista em gerenciamento de risco, Isso uma aí. operação de cria, recria e engorda. Isso. Considerando esse cenário, um investimento para liberação de 90% da área com confinamento e a implantação de uma lavoura com 3 safras, né? Safra, safrinha e outra safra ao final do ano, podemos considerar a viés comparativo aqui a soja, a safrinha do sorgo e o milho, que é bem comum, né? Somente na região centro-oeste. Esse direcionamento pode aumentar a rentabilidade em até 6 vezes em 3 anos do produtor rural, que agora é um pecuarista intensivo e se tornou um agroindustrial. Então, esse direcionamento, esse investimento, esse capex, hoje, antes apenas dependia da iniciativa privada ou mesmo com algumas Instituições específicas, linhas de crédito, desenvolvimento ou instituições financeiras, agora a gente pode trazer nesse modal de a joint agri-venture, né, da parceria agrícola de fato, e o dinheiro novo ser distribuído, né, de forma equitativa e o produtor rural conseguir rentabilizar essa operação tendo uma lucratividade tanto do confinamento, né, muito maior do que ele que podia aumenta em sonhar. torno aí de 30% 30. o faturamento da operação com o confinamento, Isso. e mais participar da lucratividade da operação da lavoura, Agrícola. né, que aumenta em 6 vezes o faturamento. Então, em termos gerais, a gente está falando aí de um faturamento originário de 50 milhões, indo aí para 300 milhões por ano. Né? E o produtor eles indo de 50 para 65 milhões só com confinamento e ainda tendo uma participação, vamos supor, de um quarto de 25% sobre 30 milhões, a gente está falando aí de uma escala de aumento de faturamento podendo chegar até 80 milhões de reais, né? Saindo de 50 para 80 milhões por ano. Aí sim a gente tem um resultado de 30% de margem de lucro na operação, dessa conversão, dessa revolução da tecnologia da pecuária, tornando o produtor rural agora industrial. Roberto, qual é a mensagem hoje que você passa mediante esse estudo de caso? Olha, tá com dúvida, entra no nosso link aí, diagnóstico preliminar, e entende como essa operação da Biofeed com a forragem verde hidropônica e também do financiamento da Joint Agri-Venture, colocando a operação com distribuição de resultados sobre a nova receita, né, sobre dinheiro novo. Qual é essa mensagem de inovação, de conhecimento e de execução na veia, Roberto, que você passa aí por esse produtor rural Eu brasileiro? acho que assim, uma coisa que é sabida no mercado pecuário brasileiro é que hoje a gente detém 70% da área de pasto degradado. Uhum. A pouca capacidade que a gente tem de sobrecarga de animais a pasto é por isso. E nada poderia ser mais efetivo para solucionar essa questão do que transformar esse pasto degradado em lavoura, né? Não haveria nenhuma outra opção mais rentável e mais lógica de se fazer do que essa. E eu acho que aí é onde a gente pode ganhar, de fato, o produtor para que ele venha jogar no nosso time. A gente costuma aqui, o Caipira, falar para vir para a parceria de ameia, que é o modelo, né, que o Sim. brasileiro está acostumado, já faz Semeieiro, parte da cultura, Perfeito. né, onde cada um coloca o que tem e o seu talento para dividir proporcionalmente esse resultado depois. E eu acho que esse é o modelo vencedor, né? A gente pensar em que esse cara sozinho não conseguiria operar e pensar que ele faria isso ou com investimento próprio ou com recursos humanos próprios é absolutamente impossível. Ele já não tem um perfil intensivo, justamente por isso está na pecuária extensiva, mas a gente dando a mão e o braço para que ele venha junto na operação, isso se viabiliza demais. Eu acho assim, Fábio, que a gente chegou num ponto do Brasil onde não dá mais para ser amador na pecuária. Sim. E na agricultura já há muito tempo já Até no bom aconteceu. sentido, fazer com amor, né? Fazer com amor, fazer do jeito certo Sim. e conseguir efetivamente trazer remunerações que são compatíveis com a nossa atividade, mas que praticamente ninguém alcança, por dificuldades, sejam operacionais ou de investimento. Então, é trazer a realidade e aí virar o que os gringos fizeram nos Estados Unidos, né? Trazer a máxima expressão, não só genética da genética animal, como da genética vegetal, para que a gente possa produzir uma pecuária sustentável
ecológica e natural. A gente, como brasileiro, a gente ama o que faz. Agora tem que ter, além do amor, tem que ter a atenção para novas tecnologias, tem que ter o compromisso de execução e o propósito. O propósito é geracional. A Exato. gente tem que Porque deixar a um gente legado. está deixando um legado. É isso aí. Amigo, gratidão, espetáculo, honra extraordinária estar aqui com você. É a Nessa nossa feira mais honra. charmosa do Brasil, para mim, de longe. Estamos muito felizes. E é onde a gente vai começar germinando no centro-oeste do Brasil e propagar para o mundo todo a segurança alimentar. A estratégia talvez chegando até em Marte. Opa, com certeza. E por que não dizer todo esse mundo improdutivo que depende de água ou de questões climáticas e que a gente nunca conseguiu resolver, está Sim. aqui a solução. O futuro chegou e a gente está pronto para receber o pecuarista, o produtor, o investidor, para que eles juntos com a gente possam revolucionar a pecuária e transformar isso num negócio profissional como a Sim. gente entende que tem que ser. Aqui a gente planta mais e vai colher mais. Vai colher mais. Amigo, gratidão. Gratidão. Obrigado. Gente, fica com a gente, Biofeed, olha só, estratégia excepcional para a revolução industrial da agricultura e da pecuária no Brasil. RW Agroinvest, vamos trazer a parceria. E se não é empréstimo, não é financiamento, é parceria agrícola, distribuição de resultados sobre a nova receita, sobre o dinheiro novo. Fica com a gente. Abração.